Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou aqui hoje num podcast muito especial porque o meu convidado é nada mais, nada menos do que o professor Israel Novaes, que é esposo da Branca, pai do Alan ou do Alan, do Victor ou do Vitor e do Thales, que com certeza a inspiração foi Thales de Mileto, correto? Com certeza. Então tá bom. E a gente vai falar sobre fracasso escolar. Esse é um tema maravilhoso que ele trouxe no seu livro, em que é um estudo acerca do ensino fundamental e médio. E aí, para vocês saberem um pouquinho mais do professor Israel, ele é mestre em Ciências da Educação, graduado e bacharel em Engenharia Operacional, licenciatura em Matemática, licenciatura em Pedagogia, pós-graduação em Docência do Ensino Superior, Física, Termodinâmica e Química do Ensino Médio. É isso, né? E aí, hoje quero agradecer a presença dele. Tive o prazer, né, de ler o Fracasso Escolar e vi o quanto é pertinente com o trabalho que eu tenho realizado também, né, das palestras nas escolas sobre muitos assuntos que são relevantes na nossa sociedade atual. E aí eu queria saber de você, professor Israel Novaes, qual foi a inspiração que te trouxe para escrever o Fracasso Escolar? Bom, neste ano eu completo 31 anos de educação. Oficialmente, né, na escola pública do estado, eu fiz 30 anos. E nesses 30 anos eu venho acompanhando, eu gosto muito da educação. Eu faço a educação por... Educação não é para todos. Eu gosto da educação porque eu acho que é uma forma de transformar as pessoas, né? Transformar a forma de pensar, a forma de agir. Então, nesses 30 anos eu venho acompanhando as famílias, os pais, a família, a comunidade. Eu participo da comunidade, eu participo com a família no dia a dia da formação do filho. E eu tenho as minhas intervenções até bruscas com eles e chamo atenção e participo da vida. Fala um pouquinho sobre essa coisa de participar da família. De que forma isso acontece no dia a dia? Não, assim, todas as crianças, se tem algum problema, que eu percebo algum problema com uma criança, eu ligo para o pai e chamo o pai e bato aquele papo mesmo assim, bem informal, sobre a vida do filho, como que eu poderia ajudar, o que está acontecendo com a vida dele, se está tudo bem com ele, se a saúde dele está bem, se a família está bem, está tranquila. Muito bom. Eu queria aproveitar, tem alguns trechos aqui que eu achei que foram muito relevantes para a gente trazer. E aí eu vou só fazer aqui uma introdução só para perceber qual é a situação que eu quero trazer. Então, assim, foram criadas 4 sessões. Sessão de filosofia, sessão de ciências, sessão de letras e sessão de pedagogia, entre as quais se distribuem os cursos regulares de filosofia, matemática, química, física, história natural, geografia, história, ciências sociais, letras, pedagogia e didática, né? E a fonte foi o Vieira, de 2008. Entretanto, a educação continuada teve sua origem em 1978 e é vista até hoje como um processo permanente que se inicia após a formação básica, tendo como objetivo melhorar a capacidade do profissional. Aí aqui é de Massaroli, Saup, 2008. Como que tem sido isso, então? O porquê que foi dividido nessas sessões e aí o que realmente aconteceu lá em 78? Aí eu gostaria que você trouxesse um pouquinho dessa parte para a gente, da relevância que tem. Na verdade, a educação ela vem trabalhando assim, do seguinte sentido. Eu vejo a educação assim, com 2 etapas. 1930, 34, com a Constituição de 34, onde está na Constituição, se não me engano, o artigo 28 da Constituição, onde está a eugenia, que é a separação. A eugenia, para quem não conhece, François Galton, né, lá nos século XIX ainda, né, que ele começou foi uma das origens do nazismo e do fascismo, né, e a ideia da eugenia era
boa hereditariedade e boa criação, né? Frutos bons do passado. E o negro, por exemplo, não participava dessa comunidade. Então está na Constituição de 34 que o negro não podia participar, porque é uma raça, segundo a teoria de eugenia, não é uma raça limpa. Em 1970, com o advento da ditadura, e aí veio um outro tipo de formação. Qual formação? Primeiro, a classe pobre, formado uma classe tecnicista, né, para trabalhar com a mão de obra, e a classe superior, a elite, chamada elite da formação de gestores e pessoas influentes da sociedade. E aí eles dividiram essas classes em 4 modelos de educação, em 4 formas, né, 4 áreas do conhecimento, né, que hoje, né, hoje, por exemplo, no Estado, está bem subdividida. Nós temos os chamados itinerários aí, são acho que 14 ou 15 itinerários, que é uma forma que, ao meu ver, é uma forma de mais macular, de enganar o sistema educacional brasileiro. Então, na verdade, ela foi sempre subdividindo, e aí mais sessões, e subdividiu novamente. Subdividiu novamente, okay. Sempre subdividindo. E qual foi o efeito disso na sala de aula, por exemplo? O que se percebe hoje é um descontentamento tanto da família como do aluno. E o aluno se perdeu. O aluno se perdeu, ele simplesmente, nós temos lá, por exemplo, hoje, olha como que a educação está funcionando hoje. Eu vou fazer um itinerário de sistema hidroviário. Sistema hidroviário. Eu pego uma apostila e vou pegar um texto e vou escrever na lousa e vou discutir com o aluno sobre o sistema hidroviário. Eu sou engenheiro, eu sou formado em hidrovia. Eu tenho qual a minha base de conhecimento em hidrovia? Nenhuma. Então, na verdade, fica-se um bate-papo. E quem é que pode participar, pode pegar essas aulas? Qualquer professor. O professor pega as 20 aulas dele e depois ele complementa com o que ele quiser. Eu tenho um amigo que era formado em História, professor de História, e ele dá aula de Tecnologia. E ele diz, eu sou o aluno da sala de aula. Porque ele fala, eu não conheço nada de tecnologia. Eu tenho 24 aulas, eu peguei mais 8, para completar minhas 32 aulas de tecnologia. Só que eu não sei nada de informática. Então, é o sistema educacional hoje. Aí, cada dia mais, o fracasso escolar vai se aumentando diante dessa situação. É o sucateamento da educação. Professor Israel, o que a gente percebe com isso é que os professores nem sempre têm uma qualificação adequada para dar aquela aula que é solicitada ou que está dentro da grade. É isso? Muitas vezes tem aquele assunto, tem aquela aula, tem aquele tema, mas não tem a pessoa que está preparada adequadamente para poder discorrer e até mesmo passar, né? Isso com propriedade. É sobre isso que a gente está falando? Sim. No ensino médio hoje do Estado, por exemplo, tem as eletivas, né, que são umas 14 ou 15 eletivas. O professor, ele pega a aula. Se ele tiver no currículo dele lá 20 aulas, 30 aulas, 30 horas no sistema, ele pode pegar a aula. Ou se for da sua área do conhecimento, é de exatas, pode pegar. Mas, por exemplo, eu sou formado em administração. Eu posso dar aula uma enorme gama de matérias. Uma coisa é você estar habilitado, uma coisa é você estar capacitado para tal. Você pega um motorista, ele tira a carta de motorista, ele está habilitado. Vamos agora dar um passeio pelo centro de Osasco. Você tem, mas eu não tenho capacidade, eu não consigo andar em Osasco. Porque você tem a habilitação, mas você não tem a capacitação. E isso está acontecendo muito na educação.
E a formação do professor, que ao meu ver, não tem culpa o professor. Desde a formação, quando acabaram o Cefam, que era o curso de formação de professor para o magistério, acabou porque dizia que não compartilhava mais com o sistema educacional, porque todos têm que ter curso superior. Ótimo. Por que não fez um Cefam, formação de professores com ensino superior? Hoje, vejamos, eu faço um curso EAD de pedagogia e vou dar aula para esse aluno do 5º ano. Matemática. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero dar aula de números primos. A professora pensa que o número primo é o número que é filho do irmão do pai, né? Porque ela não estudou para isso. Ela não se formou para isso. Eu fui em Brasília em 2013, eu levei uma petiçãozinha bem complexa. Porque eu sempre acho que o ensino fundamental 1, a partir do 3º ano, a partir da alfabetização, tinha que ter professor especialista em matemática, em ciências e português. Então, um dos motivos do fracasso escolar é a formação do professor. Não é que o professor tenha culpa, ele foi habilitado, mas não está capacitado. E o que mais tinha nessa petição? Qual foi o objetivo da ida até Brasília? Quando eu fui em Brasília, então eu fui conhecer lá, eu até conversei muito na época, o Joaquim Barbosa, né, conversei com o Chalita, né, conversei com o Romário, e exatamente é essa coisa que sempre me incomoda. Eu estou na sala de aula e eu vejo que os meus pares, e eu também, será que eu estou capacitado para tudo que eu estou em sala de aula? Não devia ter a formação continuada do professor? Não estou dizendo a formação que o professor... Não, você me desculpa, eu sou contra, em certa forma, alguns cursos EAD. Mas quando se trabalha com criança e formação, uma criança ou um infantil, tem que estar muito habilitado, muito capacitado, tem que ter muita psicologia. O professor de educação infantil devia ter um curso, uma formação psicológica para trabalhar com essas crianças. Você imagina, eu tenho uma criancinha de 5 anos de idade, eu vou trabalhar e deixo minha criança com esse professor. Eu estou entregando a minha vida, o meu filho, o meu bem maior na mão de uma pessoa que eu não conheço. Eu não sei qual é a formação, eu não sei qual é a capacitação dela, eu não sei como está a formação dela, não sei de que maneira vai tratar o meu filho. Então, eu fui para o Chalita e disse isso sobre eles. Chalita, você me desculpa, se eu fui ministro da Educação, né? Então está na hora de nós começarmos a mudar o sistema educacional. Do jeito que nós estamos, nós vamos caminhar para um buraco sem fim. Mas, como tudo na educação no Brasil, como diz o Darcy Ribeiro, né? O fracasso escolar é um projeto, né? Um projeto articulado, arquitetado e finalizado, e com fins definidos. Hoje, agora, vocês perceberam, a semana, uns 15 dias, saiu a lista das melhores escolas de São Paulo, né? O Colégio Avenue School, né, que fica em Nova York, lá em Manhattan, né? R$28 mil a inscrição, né? E 15.340 a mensalidade. E eu fui ler sobre o colégio, né? E perguntaram para a diretora, o seu colégio está no Brooklyn, né? De um lado a pobreza e de um lado a riqueza. O Jardim Panorama fica do seu lado esquerdo. O colégio vai participar da comunidade ou será uma bolha? Vou virar a sua bolha. Ela disse, todo mundo vive na sua bolha. A nossa escola é para formação de cidadão e formação de pessoas da elite, né, e líderes mundiais. E eu vou ler sobre as outras 15 escolas melhores. Eu quero estudar sobre elas. Sim. Trouxeram 6 professores do Brooklyn para dar aula aqui em São Paulo, né? Então, é aquela coisa, né?
O fracasso escolar, ele tem uma linha entre a pobreza e a riqueza, né? Sim. E tem uma questão também que as pessoas trazem muito pro consultório, né? Os meus pacientes, professores, área de coordenação, direção, inclusive de escola também, e eles trazem a questão da violência, né? Então, os últimos anos têm sido muito difíceis, no sentido assim, ter um carro riscado, né? Aí tem aqueles que sofreram violência dentro e fora da sala de aula. Já aconteceu alguma situação assim com o professor? Não, comigo não. Comigo não, porque eu penso que eu já consegui salvar algumas vidas. Mas a violência na escola, primeiro, vamos pensar aqui. Todos esses atiradores das escolas brasileiras, 99,9% são pessoas brancas, são pessoas de boa formação, são pessoas de família bem estruturadas e são pessoas que normalmente não está envolvido em criminalidade. 99%. Porém, tem alguns problemas que eu vejo. O dinheiro, ele compra muita coisa. Né? Se eu pago o menino que estuda lá no Avenue School, por exemplo, ele tem toda a comunidade dele, ele tem todo o aparato que ele tem. Mas será que esse filho, ele tem um bate-papo com o pai? Um bate-papo com a mãe? Ele tem um bate-papo com um amigo na sua comunidade? Ele vive, ou será que ele vive na sua bolha? E a violência na escola está relacionada muito também com, eu ainda acho que ainda vejo muito o nosso país é um racismo escondido. Às vezes a criança, eu sempre falo nas minhas conversas com minhas crianças, você tem um amigo esquisito? Tem um monte. Por que ele é esquisito? Ah, professor, ele é antissocial, ele não fala com ninguém, só vive com touca na cabeça, escondendo o rosto. Eu disse para eles, você já conversou com ele? Já perguntou para ele se está precisando de alguma coisa? Já deu um abraço nele? Ele é muito chato. Mas será que ele é muito chato? Você sabe da vida dele? O que ele está passando? Qual é a dor que ele está sentindo? E aí essa criança ela tem um problema, ela tem uma situação dentro dela para ser resolvida, e na escola ela não encontra um carinho. Por isso que é outra coisa que voltando aqui, que eu sempre pedi. Eu penso que a todas as escolas deveria ter um psicopedagogo, deveria ter um psicólogo, sim, passando a cada 15 dias, para que essas crianças, né, a gente chamasse essas crianças para conversar, para bater um papo, talvez não fala com a gente, mas fala muito com essas pessoas, esses profissionais. Eu gosto de um status, digamos assim, porque eu vejo na minha escola as crianças desabafam muito comigo. Eu me sinto muito feliz por isso. Às vezes isso até que é um fardo pesado, porque eu tento resolver, eu não consigo resolver esse problema, mas eu quero participar. E as mães às vezes me ligam, me perguntam, Israel, meu filho, como é que está? Meu filho foi na escola hoje, e eu, por dia, recebo 30, 40 ligações de mães que querem saber da vida do seu filho comigo. Porque nós criamos uma identidade. E a escola e a comunidade têm que ter identidade. Hoje, então, não é algo já, vamos dizer assim, fixo, ou que as escolas tenham implantadas o psicólogo, por exemplo, o profissional de psicologia, ele ainda não está direto no ambiente escolar. Porque falaram que no pós-pandemia esse era o projeto. Isso na prática, então, não tem acontecido ainda. Como diz a Maria Helena, uma professora que eu tive, né, do palco, da sala de aula para o circo que foi montado a uma distância muito grande. O Estado começou
em outubro deste ano, psicólogo. Outubro agora, já recém Quando os alunos já próximo. não estão mais para a sala de aula. Tá. A psicóloga vai a cada 15 dias lá. Então, isso aí só saiu lá nos bastidores, na Câmara dos Deputados, nas promessas políticas. No dia a dia não existe isso. E aí a gente voltando um pouquinho, na pandemia, como que foi essa experiência? O que foi o fracasso, né, na pandemia? De que forma você percebe que isso afetou o aluno e o professor, né? O afeto foi para todos. Sim, foi afetado todo mundo. Mas, como sempre, o pobre foi mais afetado. Vamos supor, da minha escola de 1.800 alunos, quantos alunos têm acesso à internet com qualidade? Quantos alunos têm um computador em casa? Quantos alunos têm um celular com uma capacidade boa para se trabalhar? Não tem. Então, aí, de novo, vem o fracasso escolar, está na classe social. Você imagina, vamos voltar ao colégio lá, o Polidomos lá, né? Sim. Todos os alunos, com certeza, tiveram acesso a uma educação. Se não foi a ideal, mas pelo menos foi próxima de alguma coisa. Agora, e primeiro, segundo item, mais de 70% dos alunos na pandemia não participaram de aula. Não participaram de atividade nenhuma. É algo bem importante, né? A gente vai percebendo o quanto isso ainda vai repercutir durante muito tempo, né? Na educação, e até mesmo a gente perceber como que vai ser a formação dos que hoje são aluno e já pensam que a profissão seria, né, ser um educador e seguir nesse caminho. Diante disso, eu queria perguntar e queria assim que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre os instrumentos para vencer o fracasso escolar. Essa não é a pergunta do milhão, mas é bem próxima. É a pergunta que não quer calar. Não quer calar. Mas eu vejo alguns pilares. Primeiro que é muito difícil, um trabalho difícil, porque a escola e a comunidade estão integradas. A escola tem que ser um espaço da família. O pai tem que pertencer àquela escola. O pai tem que ser dono daquela escola. Quando ele é dono, ele cuida. Quando o aluno pertence à escola, ele defende aquilo e fala, não, isso aqui é meu. Agora, enquanto ele vê a escola como um espaço de, como é que posso dizer, de punição, a escola nunca vai melhorar. Segundo, esse é o primeiro item, é a nossa... Segundo item, eu penso que nós teria que ter numa escola sempre um agente de bate-papo, uma escola de bate-papo, uma escola viva. E terceiro item, a formação eu insisto nisso, a formação do professor. Tudo isso, essas políticas públicas que o governo faz, enquanto não for feito uma política pública de formação de professor, o professor ele tem que ser exclusivo. Ele tem que entrar às 7 horas da manhã, trabalhar 40 horas, 7 horas da manhã, sair meio-dia de sala de aula, depois o outro período dele almoçar com qualidade, sentir um espaço para ele estudar, um espaço de formação. Formação. Não é um espaço para ele só estudar ali, para o curioso estudar, não. Um espaço de formação. E, por exemplo, quando eu passei para o mestrado de matemática, né? E na USP Zona Leste, a aula era sexta-feira à tarde, no horário que eu trabalho. E está na lei, está na BNCC, né, que o professor, quando passa para o curso stricto sensu, ele pode deixar as aulas para estudar. E eu, nas duas instituições que eu trabalho, foi me negado. Eu abri mão do meu mestrado na USP devido a isso. Porque
o nosso plano de carreira não contempla o professor sair de sala de aula para a formação, mesmo que seja estricto sensu. Então, como é que eu posso ser um bom professor? Que hoje a educação ela é muito dinâmica. Como é que um professor mais, né? de geografia dá aula hoje? Sim. A cada 15 dias, a geografia muda completamente. Exatamente. A história muda todos os dias. Uhum. A ciência muda todos os dias. A psicologia muda todos os dias. Demais. Uhum. Quantas síndromes nós né, vimos aí, acho que 185, você disse, né, o ano passado. Teve muitas coisas que vieram agora. Eu vejo assim, a criança tem síndrome disso, eu falo, meu Deus, que é isso? Eu vou procurar. Então, se nós não tivermos formação contínua, nós ficaremos para trás. Sem dúvida, sem dúvida. E eu vejo o quanto é importante esse tipo de conversa, né? Esse tipo de tema, de assunto, porque a nossa sociedade precisa entrar em contato com isso, né? Quem são os professores que estão em sala de aula, quem são esses alunos, o que esses alunos estão recebendo e de que forma, né, eles estão sendo acolhidos, quem vão ser os profissionais do futuro. Porque não importa, né, o que as pessoas vão fazer, na verdade, o importante é que elas façam aquilo com que elas se identifiquem, com certeza, mas a base é aquela, né? Então, assim, a pessoa não chega já determinada, né? Ela chega ali, ela vai receber tudo aquilo. E a gente espera que seja com uma qualidade cada vez melhor e do merecimento, né? Então, às vezes a gente precisa olhar, né? É um aspecto até mais psicológico, o quanto essa autoestima fica abalada ou então o quanto essa autoestima não é melhorada se a gente não tem esse olhar, né? E aí a importância, né, da gente ter uma leitura como essa, a importância da gente vir aqui e falar sobre isso. E aí queria saber o que o professor gostaria de trazer para a gente concluir. Passa tão rápido. Já acabou. Então, na verdade, assim, né? Eu sou um sonhador. Eu penso num país diferente. Eu ainda sonho com um país diferente. Mas, como diz, a andorinha não traz verão, não faz verão, mas anuncia. E eu vou continuar o meu trabalho em busca disso. Muito obrigada pela presença, uma honra, inclusive, né? Tá aqui e com certeza esse vai ser o primeiro de muitos bate-papos. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito gente. obrigada.